Muito bom dia, pessoal. Tudo bom? Mais um webinar aqui, mega especial, da nossa série Desmistificando tudo sobre IA. E hoje falando sobre um assunto muito bacana, falando sobre o poder, né, e toda a capacidade de vGPU. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Castro, sou arquiteto de soluções de data center na Positivo. E estou aqui hoje com meu colega Davi. Tudo bom, Davi? Bom dia. Tudo bom, Guilherme? Bom dia. Muito obrigado pela apresentação. Bom dia, pessoal. Então vamos seguir com essa nossa série, desmistificando alguma coisa, e hoje vai ser vGPU, que é bem interessante. Sim. É um mercado totalmente crescente. É interessante, Guilherme, que já vou dar um pouquinho de spoiler aqui. Muita gente fala que é difícil vender vGPU, mas eu acho que hoje, depois que a gente tirar várias dúvidas dos nossos companheiros e amigos que estão aqui nos acompanhando, vão ter certeza que é um projeto bem interessante e que vai ajudar a fomentar esse negócio. Perfeito, Davi. Pessoal, antes de começar, de iniciarmos aqui, gostaria de dar alguns recados importantes, tá? Primeiro, essa série Desmistificando, nós estamos colocando as gravações no YouTube, no canal Positivo Empresas. Então, para quem perdeu os outros temas que nós fizemos aqui, inclusive até alguns com alguns convidados, por exemplo, o Alex da NVIDIA, foi super bacana essa apresentação. Vocês podem ir lá no canal da Positivo Empresas. E a gravação de hoje também vai ser depois publicada lá, tá? Tem uma parte aqui, pessoal, que é o PIR, né? Então, o famoso perguntas e respostas. Então, durante aqui o webinar, obviamente pode aparecer dúvidas. Fiquem à vontade para publicar as perguntas. Nós vamos tentar deixar um espaço de tempo para responder essas perguntas. Caso não houver tempo, a gente vai depois estar respondendo a todos com calma. Enfim, a gente fica à disposição. A gente vai deixar também nossos contatos para depois a gente poder explorar mais sobre esses assuntos, tá? Acho que é isso. Davi, se você quiser começar a falar um pouquinho aí, quiser apresentar pra gente aí. Claro. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então. Legal. A nossa agenda será por que usar uma GPU, tá bom? Conceitos de virtualização aqui, que vai ser o start realmente para vocês entenderem o conceito de virtualização de GPU, tá bom? Os principais tipos de virtualização de GPU são vários tipos de virtualização que, claro, vai atender bem o seu workload, né, Guilherme? Os principais casos de uso, né, que são utilizados hoje em dia, e claro, vamos abrir para vocês as perguntas e respostas, tá bom, pessoal? Então vamos seguir aqui. Então já indo para a introdução, né? O que é interessante, tá, Guilherme? A gente já mostrar aqui para o pessoal é que nós temos desafios, né? Não somente quando a gente fala de virtualização, esse mundo modernizado, multi-cloud, mas a gente tem um desafio que, principalmente agora, todo mundo hoje procura ter GPU nos seus servidores, principalmente, né? Mas, ainda assim, temos um nicho, né? As pessoas que realmente necessitam também de GPU para algum tipo de trabalho específico, né? Processamento de imagem, processamento de vídeo. E aí, o que acontece? A gente vê muito isso sendo um obstáculo para as empresas. Por quê? Por conta do custo. Você imagina que hoje, para você ter uma workstation dentro de casa, dependendo do tamanho da workstation, dependendo do workload que você tem um workstation que chega a bater mais de 100 mil reais, uma workstation. E esse é um grande desafio. O que você vê, por exemplo, nas empresas que você conversa? Quais são esses desafios, principalmente quando você vai falar de virtualização de GPU? Então, um dos grandes impactos assim, que eu vejo em relação a times de desenvolvimento, né? Vamos lembrar duas coisas, né, Davi, que a gente está vivendo, né? A gente vem oriundo ali de uma pandemia, né? Sim. Então, teve um grande movimento em massa de pessoas trabalhando de forma remota. Exato. Né? Então, ou a empresa teve que fazer um mega investimento em notebooks e uma série de amparatos, softwares para poder prover para os colaboradores, né, para as pessoas trabalharem remotamente. E ao mesmo tempo a gente tem agora um movimento de IA. Então a gente deve ter um lançamento da NVIDIA recentemente do DGX Sparks, né? Isso. Que é um pequeno mini servidorzinho específico para compute, né? Para compute, para desenvolvimento e tudo mais.
tem aquele seu preço, né? Claro. Que não entra no bolso de todo mundo, né? É Imagina verdade. você que fazer esse tipo de investimento para uma equipe grandiosa de desenvolvedores, né? Aham. Então, a meu ver, a gente começa a novamente a ter um movimento e é importante que as empresas e todo mundo consiga entender e absorver sobre essa questão de VGPU, né? Exato, exatamente. E aí, quando esses pontos que o Guilherme colocou, pessoal, é interessante porque ainda assim a gente tem um movimento muito grande, não voltou 100% todo mundo no mundo, né? Tem muitas empresas que nem voltaram também 100%. Então o que acontece, Guilherme? Quando a gente olha esse tipo de fator, a gente também vê o que as empresas estão começando a perder com isso. Por quê? Porque para poder manter uma infraestrutura dentro da própria empresa é custo. Sim. Não somente ter o local de trabalho em si, mas também manter aquele local de trabalho, a infraestrutura para os seus funcionários, né? E aí, quando a gente olha o que você falou, esses trends em VDI que estão realmente nesse boom, principalmente para inteligência artificial, como você bem disse, né? Agora está todo mundo querendo desenvolver ou ter alguma coisa para inteligência artificial, não é verdade? E claro, a flexibilidade e a mobilidade disso tudo. Então, como o VDI vem para isso, né? Para realmente dar uma mobilidade muito melhor e de você ter realmente algo ali, a sua workstation ou o seu próprio PC na sua mão, mas que tenha um desempenho bem interessante. Um mercado também que é importante para isso é o mercado de desktop as a service. Muita gente não vê isso, né? Mas temos alguns clientes nossos, por exemplo, que já vendem isso, pessoal, literalmente. Você entra no site dele, ele entrega para você, por exemplo, um PC comum, vamos dizer assim, ou uma workstation, onde você só vai lá, bilheta ele e você tem a possibilidade de você trabalhar em uma workstation como se estivesse trabalhando uma workstation debaixo do seu pé aqui. Na verdade, isso e o custo muito menor. Então você tem on demand, literalmente, como ter esse tipo de processamento bem rápido, né? Então, com certeza, Davi. Assim, só complementando o que você está falando, cara, que você está falando um ponto muito importante. E me vem na mente o quê? O que a gente vem falando com nossos clientes, quando a gente vai falar de IA, sobre relação de soberania dos dados. Exato. Exatamente. Então, falando de IA, e aí eu vou pegar o que deu boom aí, né? IA generativa, ChatGPT, né? E hoje já temos vários outros players aí também tendo sua IA generativa ali de texto, né? E os usuários estão indo, e aí o que acontece? Eles estão colocando muitas vezes dados que não são tão abertos ou até mesmo permitidos pela empresa para poder estar sendo inseridos ali. Exatamente. Então aí as empresas estão fazendo o quê? Estão investindo em LLMs, em IA generativas de forma on-premises, ou seja, privada. Certo. O que adianta ela fazer tudo isso privado se o usuário ainda continua com acesso ao Gemini, ao Copilot, ao ChatGPT e afins? Exatamente. Né? E isso é um ponto importante porque, assim, um dos fatores que um pouco mais na frente a gente vai falar sobre isso, sobre a segurança, pessoal, é que quando você tem uma infraestrutura para entregar VDI, para entregar essas workstations ou o que for, né, essas máquinas virtuais para compute, principalmente para relação à inteligência artificial, você tem também um único ponto de segurança. Não é verdade? Então, sim, você pode utilizar qualquer tipo de endpoint, até mesmo um celular, caso você queira, né, no caso, fazer acesso a uma aplicação, fazer acesso ao seu desktop remoto, e o ponto de segurança é único porque está naquele servidor. E você pode usar uma VPN para isso, claro, mantendo toda a segurança e tudo mais, que é as regras da empresa. Quando você faz isso, como você bem disse, utilizando o seu, mesmo que seja o computador da empresa, mas está na sua casa, o seu notebook, tem esse risco realmente de contaminação de dados ou algo do tipo, né? E por isso que esses fatores também é interessante. Por quê? A experiência do usuário em ter um workstation do lado dele, um desktop do lado dele, como estamos aqui agora, vendo o nosso notebook, certo? A experiência do usuário tem que ser a mesma.
Coisa Exatamente. que antigamente não tinha. Quem já fez, pessoal, aqui, vocês vão lembrar, principalmente quem já é administrador aqui, quem já fez acesso de remote desktop no Windows ou no Linux, sabe que quando você faz esse acesso, você passa o mouse, meu mouse aqui na tela de vocês, né, pelo Teams hoje, não tem esse tipo de aceleração. Eu passo o mouse, demora para aparecer para você o rastro do mouse. Para mim é direto, não é verdade? Quando você tem aceleração de uma GPU no seu VDI, no caso, como vamos mostrar para vocês aqui, literalmente isso acaba. O nome disso é um input lag, não tem input lag. Né? Para as pessoas que são um pouco mais aficionadas, vamos dizer assim, você que tem seu videogame em casa lá, você vai jogar seu Game Pass, né? Game Pass, você consegue jogar seu xCloud, ou se você faz o remote play no PlayStation, cara, como é que você consegue dirigir um carro hoje em dia tranquilamente lá, um jogo de carro, sem que tenha nenhum tipo de delay, né? Input lag. Então, isso já tem acontecido há muito tempo, né? Então, a experiência do usuário vale muito, e isso é uma entrega que faz valer a pena ter um VDI desse porte, tá? Como a gente falou, a administração também. Quem está administrando tanto a rede quanto a infraestrutura de VDI é em um ponto único. Isso também faz valer a pena do que você ter vários computadores, notebooks, qualquer tipo de endpoint, exatamente, que, claro, o seu TCO vai abaixar por conta disso, concorda comigo? Como também o custo de manutenção. Sim. É um ponto bem relevante a se pensar quando a gente está pensando em VDI, né? E claro, as empresas estão olhando isso para o futuro, como você bem disse. Então, 84% das empresas já estão com expectativa de dar suporte e utilizar a generativa, né, e tudo mais, dentre outros custos também de investimento de AI daqui a alguns meses, né, 12 a 18 meses, tá? Eu vou seguir aqui um pouco mais. Então, tudo que eu falei para você, Guilherme, estou trazendo para vocês, pessoal, é que a flexibilidade de você utilizar uma VDI, nesse caso acelerada por GPU, né, você tem a flexibilidade de usar em qualquer lugar e onde você, literalmente, onde você estiver, tendo a performance como se estivesse realmente tendo o seu computador na sua frente, né? A segurança, como a gente bem falou, né? O custo total dos equipamentos, se você pensar, é bem menor, não é verdade? Porque sim, em vez de você ter uma workstation, como eu falei, de 50, 100 mil reais, você coloca tudo dentro do seu servidor e compartilha os recursos da GPU, né? Então isso também, claro, vai trazer uma performance acelerada com relação a isso, né? Sim. Não, e fora que assim, a gente vai ter questões, Davi, de investimentos que a empresa vai ter que fazer para controlar a borda. Sim. Então ela vai ter que investir na parte de segurança, para, de novo, se você não tem um controle disso centralizado, você vai ter isso ramificado para as pontas. Uhum. Então é mais fácil o quê? Você fazer o controle seguro, ter o controle e gestão dos dados centralizados, porque quando o usuário ele for lá entrar pelo celular ou entrar pelo notebook ou qualquer outro device que ele tenha na ponta, uhum, para a experiência de remote desktop de VDI ou qualquer outra, o uso de uma aplicação, sim, ele está 100% utilizando de forma remota. Exato. Não está no controle dele. Exato. Amanhã, se o usuário sair da empresa, em qualquer outro evento que ocorrer, ele perder, ele acabar sendo até assaltado, infelizmente, pode ocorrer esse tipo de situação, os dados não ficaram na borda. Exato. Os dados estão, de novo, em controle centralizado lá no teu data center. Então, assim, isso também muda a perspectiva e, de novo, o pessoal às vezes pensa que o VDI é um alto custo, mas e o custo que você tem quando é tudo isso ramificado e você tem que controlar na borda? Exatamente. É só a gente tirar, por exemplos que a gente pode ver no dia a dia, né? Imagina que esse notebook, a gente trabalha com esses notebooks no nosso dia a dia. Imagina que esses notebooks parem de funcionar, por exemplo. E o nosso desktop está aqui, todo, como você falou, mesmo que não somente com relação, pessoal, à segurança, mas se ele parou, meu notebook parou, eu tenho que levar lá para a TI vai ter que fazer avaliação, às vezes me entrega outro, pode até me entregar outro ali, mas os dados estão ali, até eu recuperar dado e tudo mais vai demorar. Diferentemente, quando a gente trabalha com isso,
com VDI nessa forma, como você bem falou, está dentro do data center. Ele vai te entregar um outro endpoint, pessoal. Pode ser um desktop, pode ser um notebook, pode ser um celular. É só você clicar no link lá novamente, vai aparecer para você o seu desktop que está lá armazenado dentro do data center. É isso que é interessante. Em qualquer lugar você pode ter acesso aos seus dados e, claro, os dados sensíveis da empresa estão lá também. Então isso é muito bom, claro, para a segurança e sempre para também entregar isso na ponta, como você bem disse, para os usuários, né? Então, assim, aqui é só mais uma imagem de que isso abrange em qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de segmento, né? Então, você imagina você colocar máquinas virtuais, nesse caso, VDI, para você atender um mercado. Vamos falar de varejo, né? Você colocar mercado, ao invés de você ter ali, como acontece em muitos mercados hoje em dia, desktops ali debaixo da baia da menina está passando ali as suas compras, e você pega um Thin Client, coloca ali e ele faz esse acesso somente ao aplicativo do caixa, não precisa de outra coisa. Qual é o custo de um desktop para um Thin Client? É bem menor. Questão também energética, dentre outras coisas. Tudo isso é o retorno também desse investimento. Já bate no ROI, né, Guilherme? Exatamente. Então, assim, são coisas que todo mundo deve pensar quando realmente for fazer um projeto de VDI. Tem licenciamento, tem isso, tem esse tipo de custo. Mas, no total, quando você vai ver o retorno do investimento, não somente também o TCO, quanto você vai ter que gastar com os equipamentos, quanto que você vai ter de suporte a esses equipamentos, quando são esses equipamentos maiores, né? Isso é interessante quando a gente mostra realmente essa questão do VDI, tá? E aí, tá aí uma pergunta, né? Por que GPU? O que você imagina, Guilherme? Por que a gente usa GPU nesses casos? Bom, eu sei a resposta, tá? Mas... assim, mas eu acho que essa pergunta também não só provocativa, mas eu acho que assim como a gente está fazendo uma jornada ali para chegar na vGPU, sim. Que, de novo, pessoal, eu sei que a gente tem um público aqui abrangente, tem desde especialistas, administradores de rede, pessoal de infra, mas a gente também, de novo, vai para o YouTube depois, para o nosso canal, vai atingir um público que ainda está iniciando nesse mundo. Então a gente precisa contextualizar por que VDI, né? Por que é tão utilizado, por que isso está numa crescente e por que GPU. Exato. Né? Eu acho que a gente tem que passar essa jornada e entender um pouquinho por que eu teria uma GPU, né, no meu ambiente. Para fazer isso. Para fazer esse tipo de coisa e como que a gente pode utilizar na borda com esses devices. Exatamente. Né? Por que uma CPU convencional... Davi, Guilherme, hoje os nossos processadores têm 24 cores, tem não sei quantos cores, eu tenho não sei quanto de memória. Por que eu vou precisar de uma GPU para poder fazer isso? Qual é o significado disso, né? Seguindo, pessoal, é interessante mostrar para vocês, pelo menos aqui, umas verticais da NVIDIA. Antes de tudo, para vocês poderem realmente entender. A NVIDIA, hoje, ela, para falar a verdade, há pouco tempo atrás mesmo, né, Guilherme? A NVIDIA era vista somente como placa de vídeo, pessoal, para você jogar lá o seu Counter-Strike, né? Vai sair os joguinhos online lá. O BF tá saindo, né, Guilherme? Então... para jogar uns joguinhos desses, né? Seu fifinha. Mas, além disso, teve essa crescente, esse boom, principalmente por conta, claro, da inteligência artificial e também de entender que o processador de uma GPU, ele trabalha de uma forma separada. E a NVIDIA focou nesses pilares aqui. Gráfico, sim, para gaming, como a gente falou, varejo, né? Tem a parte de design, que é muito importante também para quem vai fazer VDI, lá na frente eu mostro, né? Renderização também, né? Quem vai trabalhar com vídeo, renderização de vídeo. A parte de HPC, que é interessante entender também a questão dos cálculos, né? E a parte de IA, que é o boom do momento, não é verdade? Mas tudo bem. Então esses são os pilares da NVIDIA. Para poder entregar isso tudo, será que eu consigo entregar isso por VDI? Eu digo para você que sim, algumas coisas sim, né? Então, seguindo aqui, por que o uso de CPU, pessoal? Por que eu não consigo fazer o que vocês me falaram agora somente por CPU? Por um motivo, pessoal.
mesmo que a gente coloque o melhor processador do momento, sei lá, 144 cores, ele trabalha de forma serializada, é serial. Ele vai verificar, mesmo que você tenha vários tipos de tarefas, né, vários tasks, ele vai verificar aquilo ali de forma serial. Vai um por vez, um core por vez, certo? Mesmo que ele tenha uma boa fração e um bom trabalho, otimização em multicore, ele precisa enviar para depois meio que trazer os próximos cores, né? Então isso faz com que a tarefa, mesmo que ela seja realizada, ela não vai ser realizada de uma forma tão rápida assim. Claro, vai depender do tipo de tarefa. Quando uma aplicação ela é otimizada para a GPU, Guilherme, a GPU ela manda os seus pequenos cores, tá? Pode ser shader core, CUDA core, tem um monte de core que a GPU tem. Só que ela manda de forma paralela, ela manda tudo de uma vez só. Não interessa quantas tarefas tem, ela manda tudo de uma vez. E faz com que, claro, essa tarefa ela seja, claro, potencializada. Você consegue realizar ela de uma forma muito mais rápida, claro, né? Acho que vale destacar também, Davi, que assim, cada tipo de workload ou demanda, ela tem a sua característica mais adequada. Então, quando a gente está falando de CPU, que trata todas essas ações de forma serial, ela manda a demanda ali, a task que ela recebe para o core. Então a gente tem vários cores também numa CPU. Sim. Mas ela é bem específica para workloads complexos ali, né? Então, enfim, esse tipo de arquitetura ela é eficiente para isso. Então a gente consegue rodar, por exemplo, o nosso sistema operacional, né? Que tem ali suas ações complexas. Então, esse tipo de workload casa super bem com o CPU. Não é que CPU não presta, o CPU é para isso. Exatamente. Né? Agora, a GPU, como você bem disse, chega ali massivo, e foi quando a NVIDIA, né, lá para meados de 2012, fazendo testes ali massivos, porque a inteligência artificial não é de hoje, né, Davi? Sim. Assim, já existe há anos, né? E aí constataram que a GPU ela performava muito melhor para esse tipo de workload. Não só para a parte gráfica, que é o famoso parte de game, como você comentou. Sim. E aí que começa essa onda toda, né? Através da GPU também, não só para a parte de game, mas também para todos esses tipos de workloads que a gente citou, né? Exatamente. Então, assim, por conta disso, pessoal, é interessante ver que é por isso que a NVIDIA hoje é a maior empresa do mundo, batendo seus 5 trilhões. Né? Ela viu isso em 2002, se eu não me engano, com a AlexNet. Então, a partir daí foi literalmente crescendo. E, se eu não me engano, aqui mostra um pouquinho, esse slide aqui vai mostrar um pouco para vocês. Como sempre, pessoal, esse material vai ser compartilhado com vocês que estão aqui, tá bom? Então, não se preocupem. Sim, ele tá aqui em inglês, mas não se preocupa com isso. É um conteúdo bem tranquilo de vocês poderem concatenar, tá bom? Tudo que a gente falou com relação à parte serial, usando CPU e a parte paralela, tá aqui bem explicado, né? Então, da mesma forma que você entrega ali suas tasks por CPU por vez, praticamente dessa forma, independente da quantidade de cores que você tenha, né? Na GPU não, ela manda vários cores que ela tem de uma vez só para poder ajudar a finalizar sua tarefa mais rápido, né? Aqui é interessante, pessoal, que eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. É um exemplo bem claro. Tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês que imagina, o Guilherme, nós temos uma base de dados, tá ok? E nessa base de dados nós temos aqui essas flores aqui, certo? E temos que identificar flores. Vou mostrar para você um exemplo de como que isso é feito com CPU e como é feito com GPU. Para você ver que a lentidão disso é nítida, tá? E claro, e o ganho de performance com a GPU. Aqui, ó, como eu mostrei para vocês, a gente consegue rodar as imagens, tá? E consegue identificar, mas de forma lenta, certo? Quando a gente coloca a GPU, olha a diferença. A gente consegue colocar muito mais imagens, certo? Ela consegue reconhecer mais imagens. Quando a gente consegue colocar mais GPU,
gente consegue considerar muito mais imagens e, claro, a gente consegue considerar também o retorno disso, que é o reconhecimento das imagens, né? Então isso é bem interessante, pessoal, para mostrar realmente qual é o poder da GPU e do porquê que a gente usa a GPU hoje em dia para esses casos, tá bom? E aí, vamos entrar então, Guilherme, logo nesse caso, o conceito de vGPU, né? Como eu falei anteriormente para vocês, pessoal, todo dispositivo precisa e utiliza gráfico, né? Então, qualquer endpoint que você tenha, você pode fazer esse acesso. E aí, você imagina você tendo o seu data center, sua segurança, seus dados em um único local, e como citamos anteriormente, você tem essas pontas soltas aqui que são os endpoints. Por que não trazer isso para dentro de casa também? E aí, mostrar que as máquinas virtuais também necessitam de GPU, não é verdade? Seguindo aqui, é interessante mostrar esse quadro aqui, porque mostra como é que é a forma de virtualização realmente de GPU, pessoal. Isso aqui que vai abrir a mente para vocês, tá? Anteriormente, quem já trabalha com virtualização sabe que nós temos um servidor, o seu hypervisor, seja ele qual for que você usa aí, e claro, você faz a virtualização das suas aplicações, das suas VMs, certo? E como isso é feito hoje, Guilherme? Você, principalmente, que é especialista aí em hiperconvergência, quando a gente cria nossa máquina virtual, ele até questiona para a gente se você quer ter recurso 3D, correto? Sim. Mas nessa pergunta, você só fala sim ou não e coloca a quantidade de memória que vai ser compartilhada, certo? Perfeito. Quando você inicia essa máquina virtual, pessoal, geralmente você tem que instalar os drivers claro, da máquina que você criou, e você utiliza os drivers do guest. No caso do Nutanix é o NGT. O NGT. Nutanix Guest Tools. Exatamente. E aí quando você vai lá no seu gerenciador de dispositivos, a sua placa de vídeo, por exemplo, vai estar com o nome do guest, por exemplo. Um nome, vamos dizer assim, qualquer mesmo, né? Vai estar um nome ali avulso, não vai estar o nome da GPU que você colocou lá. Diferentemente, Guilherme, quando a gente utiliza aqui essa parte do servidor com uma GPU NVIDIA, tá ok? E nesse hypervisor, por exemplo, a própria Nutanix, no caso, você coloca o driver da NVIDIA na camada do hypervisor. Essa é a diferença, pessoal. Porque aí ela começa a reconhecer que você tem uma placa de vídeo ali. A NVIDIA faz isso. Então, na camada do hypervisor, a gente consegue colocar esse driver fazendo com que ela seja reconhecida. E a partir daí, pessoal, quando a gente vai criar uma máquina virtual, a gente, quando coloca quero sim recurso 3D, aparece o nome da placa de vídeo da NVIDIA. Então, quando você inicia essa máquina, você coloca não o driver mais do NGT, você coloca o driver literalmente da NVIDIA na sua máquina virtual. Esse é o grande pulo do gato. E aí, Davi, a gente pode também fazer uma outra análise, que é o seguinte. Virtualização, pessoal, nada mais é que repartir o recurso de hardware que eu tenho ali para outras partes, né? Então, outras máquinas virtuais ali que eu tenho ali, seja ela uma máquina virtual destinada para um VDI, que é um desktop, ou um servidor, por exemplo. E por que isso? A gente tem hoje uma capacidade muito alta de recurso concentrado num servidor. Quanto está a memória da RTX 6000? Tá 96. 96 GB, né? Exato. A gente imagina uma equipe, por exemplo, de desenvolvedores ou de designs gráficos aí que utilizam os Photoshops da vida, Exato. ou uns CADs da vida. Para que eu vou investir em outras placas que não, se você pegar a quantidade, não dá um custo-benefício igual uma RTX 6000 Exato. que eu possa ter, inclusive utilizá-la, esses 96 GB, compartilhando, virtualizando a sua memória de forma virtual para esses outros devices. Assim, em termos de custo e de todos os outros que a gente, eu não vou ficar repetitivo aqui, mas de tudo que a gente falou, sai muito melhor, né, Davi? Muito melhor, muito mais barato e, novamente, esse é o grande ponto. Você está centralizando seus dados. Imagina um time que vai trabalhar com imagens, por exemplo, né? Um time de design.
Às vezes você tem vários times, por exemplo, né? Até mesmo a gente está falando de grandes montadoras, pessoal. Nós temos alguns clientes de grandes montadoras que utilizam dessa forma. Por quê? Porque o time que vai mexer, sei lá, por exemplo, com o túnel de vento, da arquitetura do túnel de vento do carro, mas o cara que vai trabalhar com crash test, né, a batida do carro, você pode ter ferramentas colaborativas e se o dado está no mesmo lugar, certo? E você tem esse acesso desses dados porque está no servidor, você só compartilha, como você bem falou, o recurso da GPU. Então eles vão trabalhar junto, vão entregar esse projeto muito mais rápido do que ficar passando por um para outro. Tem projeto e imagem que são muito pesadas, sim. Então para você trazer para o seu computador, jogar de novo para lá para o seu data center, para outro pegar, você imagina você centralizar tudo isso em um único local. É uma das grandes vantagens. Não somente, claro, como você falou, a partilha da memória. Na partilha da memória da GPU, melhor ainda. Porque como você falou, cara, eu posso pegar um notebook aqui que não tem essa capacidade de aceleração gráfica, né? E tô colocando aceleração gráfica a partir da minha VDI, porque a minha máquina está lá. Eu tenho essa experiência de workstation dentro de casa, tá? Então isso que é interessante, pessoal. Você consegue sim virtualizar a GPU e colocar esses pedaços, como você falou, a gente chama de profiles. Vou mostrar para vocês adiante, pessoal, essa questão, né? Então, novamente, você tem o workspace ali, seu local de trabalho já é flexível. Onde você estiver, você vai ter ali a potência de uma workstation, não é verdade? Grande performance. Como eu falei agora há pouco, olha aqui, ó, tá falando aqui nessa tabela aqui, essas ferramentas colaborativas, né? Então você pode trabalhar com outras pessoas utilizando essa VDI que tem esse poder gráfico, né? Então, e todo mundo em um computador menor, por exemplo, até mesmo um thin client, né? Dentre outras situações, como também a própria segurança, né? E aí, pessoal, já vamos entrando aqui nos tipos de vGPU. Porque a partir desse momento a gente viu o conceito, certo? E já vendo também alguns pontos onde você pode verticalizar isso, certo? Mas a gente precisa entender que tipo de vGPU para o meu cliente, né, Guilherme? Sim. Como assim? Dentro de um escritório pequeno de advocacia, ele não vai trabalhar com um grande recurso gráfico, vamos dizer dessa forma. Ele vai ver mais processos, né? Vai abrir um Word, um Teams, né? Zoom, é esse tipo de ferramenta. Que tipo de vGPU que eu coloco ali? Que tipo de... Ou também da GPU que eu coloco ali, certo? Para poder virtualizar. Agora, se eu tenho, sei lá, uma empreiteira, eu tenho vários arquitetos, e esses arquitetos são espalhados no Brasil inteiro, e eu preciso entregar para eles workstation. Que tipo de GPU eu coloco e que tipo de vGPU eu coloco para ele poder acessar isso daí? Da mesma forma também para desenvolvimento, né? Então, para quem trabalha com desenvolvimento, precisa um pouco mais de potência também, de recursos, o licenciamento e o tipo de vGPU enquadra bem nisso, tá? Aqui, pessoal, deixando bem claro, bem simples. Vamos lá. Tratando novamente de varejo, um exemplo. Uma Mormai, vou falar dessa forma, dando um exemplo até dentro de casa. A Mormai, Guilherme, ela tem computadores pequenos dentro de cada lojinha dela, onde ela faz acesso somente à aplicação dela, do CRM. Isso cabe muito também em empresas de força de vendas, né? Exatamente. O cara tá lá na rua, ele vai fazer o pedido, ele não precisa rodar a tela do Windows para poder fazer as coisas, ele só precisa ver o aplicativo ali. Uhum. Né? Às vezes, hoje, inclusive, muitas dessas forças de vendas estão utilizando um mini tablet ali, pequeno, ou até um celular. Sim, exato. E aí, esse aplicativo, né? Um VApp. Seria, no caso, um VApp, ou seja, ele tá olhando a telinha aqui do aplicativo, mas na verdade o aplicativo não está instalado de fato no aparelho dele. Exato. Na verdade, ele é um atalho que ele clica e na verdade fecha um acesso remoto no servidor. E aí quando ele fecha essa sessão no servidor, vai estar executando isso lá no servidor e no caso para ele aqui ele só vai conseguir enxergar na verdade a interface daquela aplicação, né? Exatamente. E é isso que é interessante. Então, para você que tem uma empresa que necessita disso, né, ela fazer, como você falou, pesquisa,
não é verdade? Você tem uma empresa que tem várias filiais, enfim, quer colocar isso daí, centralizar seus dados, mas só vai virtualizar uma ou outra aplicação, cara, qual é o licenciamento, pessoal? VEP. É especificamente para isso, tá? E aí temos a outra carga de trabalho, né? A gente tem já falando do VPC, literalmente para virtualização de PCs. Então, aquela empresa grande, uma advocacia, como eu falei agora há pouco, que vai trabalhar somente os seus advogados, estagiários, enfim, todo mundo ali vai trabalhar mais com uma Word, Teams, Zoom, mas precisa de uma performance, né? Uma performance que seja condizente a isso, sem ter nenhum tipo de input lag, como eu falei anteriormente, vai utilizar o Virtual PC, o VPC. Neste caso, né, ele consegue entregar para você a experiência idêntica como ele estivesse usando aqui, Guilherme. Da forma que eu estou usando aqui para você, mostrando para vocês aqui, eu estaria utilizando isso. Isso é interessante. E, novamente, a gente tem que pensar no custo disso. Por exemplo, mas Davi, os meus advogados, né, as pessoas que trabalham comigo, têm seu PC, ou tem seu notebook e tudo mais. Valeria a pena ter um virtual PC e tudo mais? Novamente, pessoal, vamos pensar na centralização dos dados, na segurança desses dados e também até na vida útil de quê? Do seu endpoint. Imagina que se nada acontecer, se seu colaborador não danificar o endpoint, esse endpoint pode passar de 3 anos para 5 anos ou mais. Por quê? O Virtual PC está no atalho que ele vai clicar lá no Horizon Desktop, né? Ou no Zen Desktop, perdão, ou no Horizon View, ele vai ter lá como acessar esse desktop. Sim. Eu acho que nesse ponto aqui, Davi, acho que é legal a gente comentar a seguinte questão. Um dos pilares que a gente falou no início é que um termômetro de que um VDI ele tá bom é a experiência do usuário. Sim. Né? Então, por mais que você possa pensar, é um VEP, é um Virtual PC, né? Um VPC aqui, que é um acesso remoto ali para olhar o Windows e tudo mais. Muitas vezes você pega cenários onde empresas elas têm milhares de usuários, milhares de conexões e, de novo, vou voltar ao que a gente estava falando, pessoal, CPU, ela entrega recurso gráfico, mas não com uma eficiência igual uma GPU. Exato. E aí o que acontece? Muitas vezes isso vai impactar na experiência do usuário. Pode ter um pouquinho de delay. Às vezes, hoje, gente, a gente não tem tanta obstáculo, problemas com relação à rede. Sim, verdade. Né? Um usuário facilmente pode ter 1 GB de internet em casa. Sim. Né? Então, hoje, os obstáculos são outros. Muitas vezes ele vai buscar experiências que vão consumir mais recursos gráficos, por mais que ele não seja um grande desenvolvedor ali. Uhum. Será que não cabe uma avaliação de uma GPU, talvez? Exato. Né? Ainda mais uma escala grande de usuários. Uhum. Então é nessa hora que a gente tem que analisar com calma, saber dimensionar. Isso. E, obviamente, eu e o Davi estamos aqui para ajudar quanto a isso, né, Davi? É verdade. Mas não somente isso, complementando, é o driver realmente. Porque você pode ter a GPU, pessoal. Lembre-se, você pode ter a GPU dentro do seu servidor. E você pode colocá-la como pass-through, né, de forma direta a uma máquina virtual. Mas é só uma máquina virtual. O driver que vai na camada do hypervisor é o que faz a diferença. Lembre-se disso. Porque se você não tiver esse driver, por exemplo, você não tem o licenciamento aqui ou do VEP, VPC, ou daqui a pouco eu vou falar do VWS, Workstation, nada vai fazer sentido quando você for virtualizar essas máquinas virtuais. Porque você está compartilhando, sim, memória de vídeo, mas utilizando o driver genérico que é do seu virtualizador, certo? E aí, claro, como falamos para vocês, temos aqui os usuários de Workstation, tá? Então esses são usuários mais literalmente heavy users, servem também para desenvolvedores hoje para inteligência artificial, os drivers já estão vindo com isso já também. Então, para, por exemplo, alguém que vai lá ter e possui uma L40S, possui uma RTX Pro 6000,
vocês, né, utilizando o driver aqui, utilizando o licenciamento do VWS, vocês também podem ter como colocar algumas opções de desenvolvimento para inteligência artificial, fazer um compute ali, utilizando esse compartilhamento de memória. Então, entendendo esses 3 valores aqui, e claro, cada usuário, né, pessoal? É sempre interessante a gente entender que tipo de usuário, que tipo de empresa que a gente está entregando este seu valor, que agora seria o VDI, né? E aí, novamente, só deixando um pouquinho mais claro aqui, performance de gráfico, você precisa de Virtual Workstation, certo? Perfeito. Você só vai fazer um streaming ali, no caso de Word, Teams, Zoom, vídeo, Virtual PC. Davi, não preciso de nada disso. O que eu quero é virtualizar, por exemplo, aplicações. Eu quero abrir meu Thin Client lá, que não tem praticamente nada, e ele vai abrir uma aplicação para mim. No celular, como você falou, para pesquisa. O que eu faço? VApp. Sim, Guilherme. Davi, eu quero fazer advogado do diabo aqui. Quero pensar com a nossa audiência, que deve ser uma pergunta que muitas pessoas devem estar pensando assim. Primeiro ponto, que é legal esclarecer para o pessoal. Tem uma GPU lá no meu servidor, da NVIDIA, Tá. seja lá qual for o modelo ali, específico que eu vou utilizar. O meu hypervisor identificou ali a GPU, compartilho com uma VM. Para a NVIDIA, é obrigatório ter o licenciamento de VGPU nesse caso, ou não? Se eu não estiver com licença, eu vou estar compliance? Não vai estar compliance. Não vai estar compliance, Guilherme. Por quê, pessoal? Mesmo que você faça por pass-through, você precisa do drive para ela realmente ser reconhecida. Tem outras formas, pessoal, de você entregar a GPU de pass-through, mas novamente, você vai entregar somente para uma máquina virtual. E aí você vai ter que fazer endereçamento na mão, literalmente. Aí o cara tem que saber bem isso, principalmente para quem trabalha com Kubernetes. Né? Ele consegue entregar os recursos da uma GPU de forma pass-through, mas geralmente Kubernetes ele trabalha de uma forma efêmera, né? Sim. Então os dados ou as aplicações que estão ali, elas nascem e morrem muito mais rápido, né? Diferentemente de uma coisa que é consistente, como uma VDI, certo? Então assim, novamente, vai passar por pass-through, você vai indicar somente para uma VDI. Não vai fazer muito sentido você ter uma L40S, uma RTX Pro 6000 para uma só VDI. Concorda comigo? Você não vai partilhar mais isso. Então, assim, você está totalmente fora do compliance. Não tem como você fazer isso de forma até mesmo de partilhar nas outras VDIs, tá? Não, perfeito. Eu gosto de reforçar isso, Davi, e aí quis fazer essa provocação, porque, por incrível que pareça, a gente já pegou casos de clientes que achavam que não precisavam porque o hypervisor estava enxergando ali. Né? E então... assim, é difícil falar dessa forma, né, Guilherme? Sempre tem alguém que quer fazer um gatinho, né, na situação da infraestrutura. Mas tudo bem. Sigamos aqui. Aqui, pessoal, é interessante mostrar para vocês, ó, a questão da verticalização também das GPUs, como eu falei. É interessante, né? Por quê? Cara, às vezes você não precisa pegar uma RTX Pro 6000 para você botar somente para Word. Sim. Né? Você pode pegar aqui, ó, uma A16, né? Onde você vai fazer um virtual desktop ali tranquilo, ou você pode pegar para virtualizar aplicações, né? Ó, videoconferência. Essa tabela aqui, novamente, pessoal, esse documento vai para vocês, tá? Não se preocupem, isso vai ser mandado para vocês. Então, assim, mostra para vocês literalmente que tipo, até mesmo, claro, aqui na parte de baixo mostra aqui que tipo de licenciamento é interessante, qual GPU é interessante para cada tipo de workload que você quer. Tá bom? Davi, e aí de novo destacando, mais uma pergunta provocativa e para o pessoal memorizar bem. Quando eu falo de licenciamento, daqueles 3 tipos, Sim. E como a gente vai aplicar lá no meu cenário de hypervisor, eu faço a virtualização por cores da GPU ou por memória? Por memória, que eu vou mostrar daqui a pouco. Legal, mas... olha o spoiler aí. Não, vamos lá. O licenciamento não é que é por memória, pessoal. Boa questão. Você pode dividir a fazer o share da memória da GPU de várias formas. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Mas o licenciamento, Guilherme, é por usuário concorrente, tá bom? Deixando bem claro para vocês. É por usuário concorrente. Então, assim, quem estiver utilizando a VDI que está pegando o recurso que você criou, tá, esse cara tem que estar licenciado. Legal. Tá bom?
É isso. Seguindo aqui, pessoal, novamente mostrando o tipo de aplicações que são até mesmo homologadas, que você pode trabalhar e também ver a verticalidade, né? Então, um cara que é mais técnico, um cara mais criativo, com AutoCAD, Bloomberg, Katia, dentre outros. E, claro, aquele carinha que só tá ali no Word, no Excel, vendo YouTube na hora do trabalho, né, Guilherme? Tem uns caras que veem o YouTube na hora do trabalho aí, então... é esse cara que vai pegar o VPC ali, tá bom, pessoal? Seguindo aqui, ó, como você falou, Guilherme, isso que é interessante, ó, pessoal. Como o Guilherme falou, a gente faz o share de memória, tá bom? Mas a gente precisa entender o quê? O tipo de licenciamento e, claro, os profiles, como eu falei para você anteriormente. Nesses profiles, pessoal, é quando você divide a sua GPU. Agora, lembrando um pouquinho, quando a gente coloca o nosso driver na camada do hypervisor, certo? O que que acontece? Aparece a GPU lá pra gente. E como que a gente faz essa divisão? Por exemplo, quando a gente vê quantas aplicações tem, que a gente quer virtualizar no caso, ou essas máquinas virtuais, e que tipo de aplicação, claro, e quanto que ela demanda. Por exemplo, eu vou trabalhar com AutoCAD. O AutoCAD necessita aqui de 4 GB, por exemplo. Pô, beleza. A partir desse momento, pessoal, vamos pensar que eu vou trabalhar com VWS, como estou mostrando aqui, ó, Queue Profile, certo? Eu vou colocar aqui, ó, 4Q, 4 GB, certo? É dessa forma que você vai dividindo a sua GPU, você vai entregando a quantidade de memória que você vai colocar para cada VDI, para cada aplicação no caso. Interessante isso, né? Seguindo aqui, ó, é um pouquinho complicado, mas é interessante vocês verem, tá, pessoal, como que funciona. A arquitetura, essa primeira letra aqui, tá? O GPU Model, essa segunda letra. O 8 é o tipo do profile, que é o frame buffer. Quem é o frame buffer? É a memória que você está colocando para aquela VDI. Tá bom, Guilherme? E aqui o tipo de profile, ABQ. Novamente, profile A, VApp. Que tipo de caso? ZenApp, Horizon Apps, o Remote Desktop, tá? O profile B, que é para o VPC, e o profile Q, que é para o vWorkstation, tá, pessoal? E claro, novamente, aqui já mostra algumas coisas, alguns comuns frame buffers aqui que são utilizados para cada coisa. 1 GB para quem vai utilizar VPC, né, só para dar aquela acelerada realmente, né? 2 GB para cima já é considerado vWorkstation. Claro, tem pessoas que utilizam também vários tipos de monitores. A quantidade de monitor e a quantidade de pixel de monitor também pode influenciar no frame buffer. E isso a gente, quando vocês trazerem os seus negócios para a gente ajuda vocês com isso, tá, pessoal? Nada de graça aqui. Não, mas isso é interessante e bem rápido para não atrasar a nossa conclusão, mas assim, muitos usuários acessando o YouTube ou qualquer outro tipo de acesso remoto que utilize recurso gráfico, tem 10 diretores com tela de 90 polegadas lá para ver. É verdade. Isso vai impactar teu VDI e isso requer uma análise mais cuidadosa, mais específica do que você vai utilizar de recurso, e aí vai com certeza demandar GPU, né? Exato. A quantidade de frame buffer que você vai jogar para cada GPU, né? Aqui, pessoal, mostrando umas perguntas que é interessante vocês fazerem, tá? Para os seus clientes, ou se você é cliente, você fazer essa pergunta para você mesmo, que tipo de aplicação, quantos usuários que eu falei, porque o licenciamento é para o usuário concorrente, né? Então, que tipo de aplicação eu uso? Quantos usuários realmente eu vou entregar essa VDI? Pô, tenho 15 arquitetos aqui, né? Para trabalhar com AutoCAD, beleza. Quanto de frame... Só nessa brincadeirinha a gente já consegue separar a quantidade de frame buffer necessário, mais ou menos. Quantos... Aí tudo bem, vem a parte dos quantos de monitores e tudo mais. Isso a gente ajuda vocês, tá, pessoal? Que tipo de virtualização que você utiliza hoje? É homologada pela própria NVIDIA, não é? Que tipo de guest OS, né? Windows, Linux, enfim. Né? Como eu falei para vocês, a quantidade do monitor, 8K, blá, blá, blá. Tá? Então, é essa questão aqui, que são as primeiras questões que você tem que realmente entender. E agora, pessoal, é interessante mostrar para vocês os casos de uso, né? Realmente, que tipo de casos de uso? Já falamos de alguns aqui. Vamos falar também rapidamente de outros casos de uso, que pode ser que você que está aí escutando a gente, às vezes trabalha com isso e fala assim, pô, isso daqui pode ser um adianto realmente para mim, né? Aqui, os casos de uso de sucesso no Brasil,
Bem, todas as indústrias, né, o Guilherme, nós temos consumo internet, serviço financeiro, saúde. Saúde vai muito bem com VDI aqui no Brasil, pouca gente sabe disso. Então, assim, você que ou é da área de saúde, ou você atende alguém da área de saúde, presta atenção nisso daqui. Porque tem muita gente, como aqui, ó, esse exemplo, tem uma enfermeira ou um médico com tablet abrindo só o VIEP dele e vendo todos os dados dos seus pacientes em um único local. Onde estão esses dados? Em segurança, dentro do seu data center. Na verdade, a questão, como eu falei para você, do varejo, né? Então, assim, até mesmo para você virtualizar uma máquina e entregar aquela ali para as câmeras de segurança do estabelecimento. Tem vários tipos de verticais aqui que vocês podem atacar, né, Guilherme? Sim, com certeza. Acho que saúde é um ótimo exemplo porque, assim, o computador do médico parou e não pode parar de atender, tem vidas em jogo ali. Exato. Né? Mudou de consultório de um andar para o outro, ele não tem que ficar carregando o computador ali. Exatamente. Ele vai acessar outro device. Exatamente. E o negócio vai continuar. Né? Exato. Então, como sempre falo, imagina, não somente isso, ele tá com o notebook aqui, o notebook parou, tem que levar para TI. Até conseguir ter os dados aqui, acesso, cara, já demorou muito tempo. Mesmo que ele pegue outro notebook, vai demorar muito tempo para ele poder reiniciar. Outra coisa é você ter uma máquina virtual dentro do seu data center, você aperta um botãozinho lá, aparece o seu desktop normalmente para você, né? Daqui é só mais um desses casos, tá, pessoal? E aqui, claro, saúde, hospitais, laboratórios, healthcare, varejo, supermercados, farmácia. Então, assim, pessoal, todos esses segmentos de indústria no Brasil são bem vistos para você colocar processos de VDI, tá bom? Aqui é interessante. Como entender, então? Essas perguntas, pessoal, é de fundamental para vocês entenderem o que você precisa, né, Guilherme? Para cada tipo de vertical ali da virtualização de GPU. Você usa aplicativos gráficos profissionais? Vê o Workstation. Você só usa o VDI para uso profissional, que não necessita de muita coisa pesada? Aplicações de enterprise ali, né? Exato. Pacote Office. Exato. Assim. Cara, VPC. Você tem muitos usuários compartilhando um único sistema operacional em meios de sessões. Sessões, pessoal. Pensem nisso. VApps, né? Baixando um pouco mais aqui, ó, você está executando cargas de trabalho, inteligência artificial, Deep Learning e tudo mais, AI Enterprise. Mas, Davi, o AI Enterprise também tem alguma coisa de VDI, no caso? Tem o antigo VCS, o antigo V-Compute System. No AI Enterprise você tem, por GPU, você tem pode criar até 10 máquinas virtuais específicas como VCS, tá? Que é o licenciamento antigo da NVIDIA. Isso é ótimo, pouca gente sabe, porque ainda assim, ou faz o MIG, né? Que é outra forma, mas não é virtualização, não entramos nesse caso aqui, mas a gente consegue entregar dessa forma, tá, pessoal? A partir desse momento, estamos abertos para perguntas e respostas. Se tiver alguma aí, Guilherme, vamos tentar responder, né? Por enquanto não veio aqui. O pessoal tá mais contido aí com as perguntas aí, tá com vergonha. Ou tá sendo bem esclarecedor já, até porque a gente conseguiu mergulhar bem no assunto, né? Mas a gente deixa mais um minutinho aqui antes de encerrar. E assim, eu acho que vem muito a calhar esse assunto, né? Porque é uma solução que ainda muitas empresas utilizam e muitas empresas muitas vezes precisam viabilizar e melhorar, performar mais nos negócios e não enxergam o VDI como uma solução para isso. Exato. Acho que precisa ser desmistificado também essa questão. VDI, pessoal, não é só um recurso mero e simples de TI. VDI muitas vezes pode ser a solução que vocês vão trazer para performar melhor as empresas que vocês atendem. Exatamente. Ou a sua própria empresa, no caso, né? Então, tente enxergar e viabilizar esse tipo de solução ou esse tipo de discussão dentro ali do fator decisório da tua empresa, que isso pode resolver, melhorar faturamento, claro, que é o que todo mundo visa, no final das contas. O TCO, se comparado, realmente, é bem melhor. Ou até mesmo evitar prejuízos. Exato. Né? E aí, quando eu digo evitar prejuízos, vou voltar no exemplo da vertical de saúde.
cada vez que um hospital infelizmente perde uma vida, aquilo é um prejuízo incalculável. Exato. E não dá para você não atender, por exemplo, um caso desse, porque o médico ficou sem acesso ao sistema, sem acesso ali a um computador simples. Exatamente. Né? Então, acho que é mega importante esse tipo de análise e, enfim, acho que o recado é esse. Porque quando a gente pensa, né, Guilherme, com relação à resiliência, não somente dos dados, mas a gente também tem que pensar na resiliência do equipamento. Quando a gente coloca a nossa infraestrutura do Virtual Desktop dentro de um data center, o data center ele tem todas as resiliências quase que possíveis, né? Não somente de disco, processamento, energia. Diferentemente desse endpoint. Ele pode ser o melhor endpoint, o melhor notebook, mas ele está suscetível a uma queda e parar alguma coisa. Sim. São coisas que a gente tem que pensar, né? Com certeza. Davi, temos uma pergunta aqui do Ronaldo. Ronaldo, obrigado. Não vamos estender muito, tá, pessoal? Vamos só ler a pergunta aqui do Ronaldo e responder. E a gente vai para finalizar. Vamos lá. Pessoal, temos um cenário de utilização de GPU por container em Kubernetes. Tá. Vi que segregação a nível de container, precisamos utilizar MIG. Temos um host com RTX 6000. Ela suporta MIG? Qual licença devemos utilizar? Vamos lá. RTX é RTX Pro 6000, Ronaldo? Bem rápido. Ele não descreveu se é a antiga Lovelace ou se é agora a atual. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A RTX Pro 6000, a RTX atual. Pro 6000 atual, ela vai suportar MIG. Ela está em vias de fato de suportar MIG, tá? E ela está entrando, vamos dizer assim, no lugar da H100. Para quem conhece, está entrando no lugar da H100 NVLink. Ela não suporta NVLink, mas ela vai suportar MIG. Pessoal, o que é MIG? É diferentemente de vGPU. Você realmente faz um slice da GPU em 4 partes iguais, tanto de processamento e memória. Tá? É diferente. Então, assim, você fez uma pergunta correta. Geralmente, em containers, você faz MIG. A RTX Pro 6000 vai suportar MIG, mas no máximo até 4 partes. Diferentemente de uma H100, que era até 7, uma H200, que é até 7 partes. Tá? Então, ela vai suportar. Ok? Mas também a RTX Pro 6000, ela aceita todos esses tipos de licenciamento que a gente tem aqui, VEP, VPC e VWS. A grande parte, assim, o coringa realmente da RTX Pro 6000, Guilherme e Ronaldo, vai ser o seguinte: você poder fazer MIG e ao mesmo tempo fazer VWS. Ele mandou aqui, no caso é a da Lovelace. A da Lovelace não suporta MIG. A da Lovelace, a A6000 provavelmente que ele tem aí, a A6000, a da Lovelace, L40S não suporta MIG. Não suporta MIG. Davi, mas eu preciso, por exemplo, de ter realmente um quesito voltado para a inteligência artificial para essa GPU. VWS. O VWS ele habilita você a ter alguns recursos de inteligência artificial. Depois a gente pode sentar, tá? O Guilherme e o Ronaldo, a gente senta para poder ver e até mesmo entender que tipo de recurso você necessita e se o VWS vai atender você. E a questão, só complementando também, para Kubernetes é possível fazer o pass-through ali direto, né? Exato. Então, é porque assim, novamente, para Kubernetes é interessante, você faz o pass-through e você entrega. Kubernetes, pessoal, ele trabalha de forma efêmera. Nasceu aqui, pode morrer uma aplicação, morrer um dado muito rápido. Só que hoje a gente está sabendo que, está até falando muito sobre isso, que Kubernetes está começando a ter dados mais sólidos, né? Não está sendo mais efêmero em algumas aplicações. Eles estão mantendo os dados ali, principalmente quando da inteligência artificial. Mas é caso a caso, tá bom? A gente pode entender isso aí. Mas a A6000 não suporta. Perfeito. Pessoal, vamos chegando mais um webinar nosso aqui. Gostaria de agradecer a todos presentes aí, a nossa audiência. De novo, reforçando, a gravação vai ser disponibilizada depois no YouTube, no canal Positivo Empresas. Então, ficamos aí... Eu peço até desculpa, Guilherme, eu acho que tem mais perguntas, aqui. É isso? Não sei. Não, mas a gente, assim... Como adquiro o licenciamento? Tá. Vamos só... Obrigado, Gabriel, por avisar. Vamos só responder e assim encerrar, pessoal, porque... A gente está chegando no fim, já extrapolamos o horário. E depois, por favor, mandem as perguntas para a gente.
A gente vai depois estar respondendo todos com calma. A gente vai se colocar à disposição para apoiá-los por qualquer necessidade de GPU, IA, VDI, etc. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Com relação ao licenciamento, diretamente conosco, tá? Positivo Supermicro, vocês conseguem adquirir esse licenciamento. Ponto. Tanto conosco. Tá? Então, desde o VEP, VPC, VWS, subscrição, perpétuo. Se for um projeto onde tenha educação, é importante falar. Projetos de educação geralmente tem desconto, tá? O licenciamento para educação tem desconto. Como também o AI Enterprise, a gente também tem dentro de casa, consegue oferecer para vocês dentro aqui da Positivo Supermicro. Contem conosco. Perfeito. Foi pergunta do Ivan. Ivan, desculpa, pulei você, não fiz por mal. Mas, por favor, mande para a gente depois uma mensagem. A gente vai ter o maior prazer de aprofundar e te ajudar quanto à aquisição de licenciamentos. E o restante também, pessoal, ficamos à disposição para perguntas e esclarecimentos depois, tá? Muito obrigado mais uma vez por uma sessão, pela participação de vocês, pela audiência e tudo mais. E logo mais vamos ter mais webinars aí, mais assuntos desse nível de IA, mais aprofundados, sem muito blá blá blá, indo muito direto ao ponto. Espero que vocês tenham gostado. Davi, muito obrigado aí. Eu que agradeço todo mundo que nos assistiu. Espero que dessa vez a gente tenha conseguido passar realmente essa parte de vGPU que é importante para as empresas, principalmente nesse momento que ainda nem todas voltaram para casa, segurança de dados e a performance dela. Espero que a gente realmente tenha passado a mensagem. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.